Boa noite. Lutando para sobreviver, o governo começa a preocupar quem mexe com a economia. Até agora era assim. Com ou sem Temer, o que interessa são as reformas que pretendem, entre outras coisas, equilibrar as contas públicas. Mas agora ficou assim. Um pacote de bondades oferecido pelo governo a estados e municípios ameaça exatamente a saúde das contas públicas. As bondades sugerem que o déficit será maior do que se previa e deixam a economia em suspense. As reformas vão devagar, mas o novo estrago nas contas públicas anda depressa. E você vai ver também. Com alguns fatores econômicos favoráveis, por que o Brasil não cresce mais? Carlos Alberto Sardenberg comenta. Supremo Tribunal Federal mantém irmã de Aécio Neves presa. Sérgio Cabral, condenado pela primeira vez na Lava Jato, foi por receber propina das obras do Comperj. Lá, tudo parado. Desastre para quem dependia do complexo petroquímico. O destino mais provável de todo esse rico patrimônio é virar sucata. E ainda, os gols da noite na Série B. Dezesseis dos 27 governadores passaram o chapéu hoje no Palácio do Planalto, pediram uma série de bondades para saldar dívidas e ganhar acesso a financiamentos públicos. Vamos ao vivo a Brasília conversar com o repórter Fabiano Andrade. Fabiano, boa noite. Fabiano, troca de apoio político por mão aberta do governo, isso aí para nós aqui no Brasil não é a menor novidade, imagina. Agora, no meio dessa crise, com o governo lutando pela sobrevivência, ganha outra dimensão. Exatamente. Uma boa noite para você, William. Boa noite a todos. Até políticos da oposição marcaram presença, como 4 governadores do PT. Para atrair os convidados, Temer ofereceu uma aproximação com a equipe econômica. Vieram também os ministros da Fazenda, do Planejamento, a secretária do Tesouro e os presidentes do BNDES, da Caixa e do Banco do Brasil. Os governadores querem mais tempo para quitar as dívidas com o BNDES e, assim, aliviarem o caixa dos estados para conseguirem novos financiamentos. Mesmo com a crise financeira, há um entendimento de que o dinheiro pode ser liberado para os estados até o fim do ano. O presidente Temer disse que o recém-empossado presidente do BNDES estava disposto a ouvir sugestões, mas avisou: os pedidos não podem prejudicar o caixa do banco. O objeto principal, central desta nossa reunião é exatamente isso. Nós temos que encontrar um caminho que seja saudável para os estados e que também não seja prejudicial para o BNDES e para a União. Antes do jantar, alguns governadores deixaram claro: vieram até Brasília buscar soluções para a dívida e não para prestar apoio ao presidente. Já se sabe que os estados não devem ser contemplados todos de uma vez com ajuda financeira. Entre os critérios para a ajuda estão o tamanho da dívida, a capacidade de pagamento e também, nos bastidores, a proximidade política com o governo. O presidente do BNDES explicou aos governadores que o banco deve apresentar um acordo de repactuação das dívidas no fim de julho e pediu que os governadores se apressem para resolver a burocracia legal para liberar o dinheiro, como uma resolução do Senado que altere o limite para a renegociação das dívidas dos estados. Hoje, atualmente, essa dívida é de mais de 50 bilhões de reais com o BNDES. Enquanto isso, os senhores têm que organizar equipes para ir correndo atrás de CND, é uma burocracia bastante grande. O nosso objetivo, presidente, era que até o fim do mês de setembro, na entrada da primavera, 30/9, a gente estivesse com este assunto resolvido e os 27 estados com a bola no gol. O presidente tem buscado toda a forma de apoio porque a possibilidade de ser denunciado pelo Procurador-Geral da República está cada vez mais próxima. E as investigações da Operação Lava Jato também estão em cima de homens da confiança de Michel Temer. O ex-ministro Gedel Vieira Lima abriu os sigilos bancário e fiscal e ofereceu o passaporte para a Justiça, mesmo sem nenhum pedido para isso. Os advogados dizem que é uma iniciativa de quem não tem nada a esconder. Já o ex-assessor Rodrigo Rocha Loures deve ser transferido de volta do presídio da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal. A defesa dele alegou que ele corria riscos na cadeia e teria sofrido ameaças diretas e indiretas.
O ministro Edson Fachin autorizou a transferência e disse que, mesmo sem provas, os fatos são graves. A subsecretaria do Sistema Penitenciário daqui do Distrito Federal negou que, durante todo o período no presídio, Rocha Loures tenha recebido qualquer tipo de ameaça. William Vac. Fabiano, a gente falou de economia e política, agora de política e polícia, é quase tudo meio inseparável hoje no noticiário. Veja, foi uma grande surpresa hoje aí em Brasília, Joesley Batista, o dono da JBS, o principal delator, depôs na Procuradoria, no Distrito Federal, diferente de Procuradoria-Geral da República. Ele estava no exterior e agora a conversa foi sobre Lula e Dilma. Pois é, o empresário chegou no domingo aqui ao Brasil e, segundo a assessoria, ele estava na China em reuniões de trabalho e não em Nova York, onde tem um apartamento e para onde especulou-se que iria depois de ter delatado o presidente Michel Temer. O empresário prestou um novo depoimento, desta vez na Procuradoria da República no Distrito Federal, no inquérito que investiga a conta supostamente aberta pela JBS no exterior para beneficiar os ex-presidentes Lula e Dilma. Além desse inquérito, o Joesley também foi alvo de uma determinação do juiz responsável pela Operação Bullish, que investiga o favorecimento da JBS em contratos do BNDES. Joesley deveria ter cumprido um mandado de condução coercitiva, mas deixou o país sem cumprir a ordem. Agora o juiz quer que ele preste depoimento à Polícia Federal. A defesa disse que Joesley é cidadão brasileiro, cria os filhos no Brasil e está à disposição das autoridades brasileiras. William Vac. Boa noite, muito obrigado, Fabiano, para você. Em Brasília, vocês já viram o Sarenberg está aqui comigo no estúdio, nosso comentarista de economia. Boa noite, Sarenberg. Boa noite, William. Boa noite a todos. Queria voltar a sua atenção um pouco para o começo do jornal, quando nós abordamos essa complicada relação entre política, favores de um lado, mão aberta do governo de outro, e desempenho da economia. Sugere um filme que a gente já viu em Sarenberg. Um governo acuado, abre a mão e aí acaba tornando as coisas mais difíceis. Pois é, William, se a gente pegar um panorama de alguns dos principais indicadores macroeconômicos, quer dizer, os números grandes da economia, a gente verifica o seguinte: crise econômica, assim, por exemplo, inflação, não tem, está rodando a 3% ao ano. Para nós é baixíssimo. Não tem crise cambial, né? Não tem crise cambial. Tem uma saída de dólares, tem, mas é perfeitamente manejável e controlável pelo Banco Central, que está sentado num caminhão de reservas em dólar, né? Não tem disparada de juros, né? Então é diferente daquelas crises, por exemplo, a crise que atingiu o governo Sarney, a sarneizização, que tinha inflação, tinha crise cambial. O pessoal da nossa geração ainda lembra, né, Sarney? A gente precisa lembrar para a turma mais jovem, nós lembramos bem, quando essas três coisas estavam juntas. Exatamente, tinha uma inflação disparada, uma moratória na dívida externa e juros absolutamente. Agora, no nosso caso aqui, não tem inflação, não tem crise cambial, não tem disparada de juros. Então por que você pôs isso aqui em amarelo? Porque não tem crescimento. Teve crescimento, quer dizer, no primeiro trimestre, o PIB cresceu no primeiro trimestre, até surpreendendo, mas todos os indicadores do segundo trimestre já mostram uma estagnação e até um resultado negativo neste segundo trimestre. O que é que está acontecendo? Aí junta com a política, é o problema de confiança. E a confiança no futuro, a confiança no governo, a capacidade do governo de tocar. A gente nota isso em alguns indicadores que são sinalizadores, né? Por exemplo, a Bolsa. Repare que ela vinha bem, a expectativa de que as reformas iam ser votadas, aqui a delação da JBS, despenca a confiança, e olha aqui, o que vai acontecendo, né? Fica essa expectativa o seguinte, o governo não morreu, mas também não está vivo com capacidade. Resumindo um pouquinho o que você falou agora, você acho que foi bastante cauteloso em dizer isto é apenas um indicativo. Bolsa não reflete totalmente a economia, mas reflete o humor de quem mexe. E a atitude parece ser, deixa ver o que vai acontecer. Exatamente. E a mesma coisa você nota na questão do dólar, que é um sinalizador muito importante. Esse mexe com a política direta. Toda vez que você tem uma crise, você tem um estresse, a cotação sobe. Como aconteceu aqui, ó, no dia que veiculou a delação. 17 e 18 de maio. Olha aqui, ele vai lá para cima e depois ele não volta mais. Ele cai um pouco aqui, mesmo com o presidente sendo confirmado no Tribunal Eleitoral, a confiança não volta. Por quê? Porque há a expectativa de que você vai ter novas denúncias, novos fatos, e o governo vai ficar na defensiva. E o outro sinalizador é a entrada de capitais estrangeiros. Até maio, os estrangeiros compravam ações na Bolsa Brasileira, a partir de junho se tornaram vendedores. Então, o problema é
claramente há um problema de confiança. E qual é esse problema de confiança? É que até essa delação, a expectativa era o governo tinha condições de aprovar as reformas, certo? Essa era a ideia básica, o governo tinha condições. Agora, qual é a expectativa? Né? É de um governo que vai ter que se defender. E vai ter que se defender, volta à sua abertura. Volta ao problema de todos, a mesma receita que nos levou ao fracasso 2014 2015, uma combinação de incentivos, baixa arrecadação. Vai dar dinheiro para os governadores, vai começar a querer fazer bondades aí com setores da classe média, começar a inventar negócio de crédito e tal, que resulta no quê? Resulta em piora. Mas o Meirelles ali naquela reunião está endossando isso? O Meirelles certamente não está endossando e muito menos o Ilan Gondifai. Os dois não estão endossando. A questão é a capacidade deles de tocar. A impressão que eu tenho, William, sinceramente, é que com essa equipe econômica, essa equipe não vai deixar as coisas piorarem. Não vai deixar que a política econômica se deteriore de uma maneira completa. Sem eles não há credibilidade mais alguma para o governo. Mas a questão básica é a seguinte, é a votação das reformas. E o governo está muito fraco para isso, né? Então, o que vai acontecer? O que mostra esses indicadores é uma espécie assim de um marasmo, entende? Não tem uma crise aguda, mas não tem investimento novo, não tem produção nova, não tem geração de emprego. Cenário de estagnação. Cenário de estagnação, de marasmo. Muito obrigado, Sarenberg. Boa noite para você. Boa noite a todos. A primeira turma do Supremo decidiu hoje manter na prisão a irmã do senador Aécio Neves, Andréa Neves. O relator Marco Aurélio Melo e o ministro Alexandre de Moraes votaram pela libertação de Andréa Neves. A requerente foi denunciada por crime único, a corrupção. Acresce que se deve levar em conta sempre a vida pregressa do envolvido, a primariedade e os bons antecedentes. Se aquele que é o autor apontado pelo Ministério Público na denúncia oferecida, que é o senador Aécio Neves, está em liberdade, não seria lógico supor que uma partícipe, como o próprio Ministério Público coloca na denúncia, ela seria causadora de possível obstrução de justiça. Mas os outros 3 ministros da turma foram contra. Os diálogos transcritos demonstram que Andréa pediu os 2 milhões para o irmão e ouviu de Joesley Batista que aquela operação daria errado caso não mascarassem o recebimento do dinheiro, como fizeram na campanha de 2014. Tudo a revelar a habitualidade com que a hora requerente operava. Ao menos por hora, não é o caso de reverter a prisão preventiva decretada contra a senhora Andréa. Entendo que o panorama delitivo no que tange a ela ainda não está estabilizado. Eu entendo que não é o momento ainda de se liberar essa coerção antes que essa instrução esteja completa. Andréa Neves está presa em Belo Horizonte desde o dia 18 de maio, acusada de pedir R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, da JBS, em nome de Aécio. Segundo procuradores, propina para que o irmão atuasse no Senado em defesa dos interesses da empresa. Andréa, Aécio, o primo do senador Frederico Pacheco e Menderson Lima, ex-assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas, foram denunciados pelo Ministério Público pelos crimes de corrupção passiva e obstrução de justiça. A defesa de Andréa Neves disse que já entrou com um outro recurso no Supremo. Na terça-feira que vem, os 5 ministros da primeira turma devem decidir se aceitam ou não o pedido de prisão de Aécio Neves. Ele está afastado das funções de senador, mas continua recebendo o salário de quase R$34 mil e benefícios como plano de saúde e passagens aéreas. Os ministros devem decidir também sobre o pedido de Aécio para voltar a exercer o mandato. O presidente do Senado se reuniu com a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, e o ministro Edson Fachin, que determinou o afastamento do senador. Eunice Oliveira negou que esteja descumprindo a decisão do Supremo. Em nota, Aécio Neves informou ao Supremo que cumpre a decisão do ministro Fachin
com total respeito e reverência e que jamais esteve nas dependências do Senado e nem exerceu qualquer atividade parlamentar após a decisão do ministro. Em Belo Horizonte, o advogado de Frederico Pacheco, primo de Aécio Neves, foi a uma agência de um banco público e fez um depósito judicial de mais de R$1,5 milhão. O dinheiro seria parte dos R$2 milhões que, segundo o empresário Joesley Batista da JBS, foram entregues a Frederico Pacheco, mas eram para Aécio Neves. Frederico está preso na penitenciária Nelson Hungria, na região metropolitana de Belo Horizonte. O juiz Sérgio Moro autorizou a abertura de inquérito para investigar o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Acompanhe aqui comigo o que é ou do que se trata esse inquérito. Ele está baseado na mega delação da Odebrecht, principalmente por parte de Marcelo Odebrecht, principal executivo e delator da empreiteira. Segundo Marcelo Odebrecht, segundo o delator, essa delação, como vocês se lembram, foi homologada, R$3 milhões em propina teriam sido dirigidas a Aldemir Bendini. Ele foi durante quase 6 anos presidente do Banco do Brasil e depois presidia a Petrobras. Este inquérito é um daqueles que foram, por determinação do Supremo, foram remetidos a instâncias inferiores. A defesa de Aldemir Bendini declarou que ele jamais beneficiou qualquer empresa. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi condenado hoje pela primeira vez na Lava Jato. A pena passa dos 14 anos de prisão em regime fechado. Cabral é réu em outras 9 ações. O ex-governador Sérgio Cabral foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além dele, o juiz Sérgio Moro condenou Carlos Miranda, apontado como operador de Cabral, e o ex-secretário de governo do Rio, Wilson Carlos. A ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, e a mulher de Wilson Carlos, Mônica Carvalho, foram absolvidas por falta de provas. De acordo com o juiz, o grupo, liderado por Cabral, recebeu R$2.700.000 em propina da construtora Andrade Gutierrez. O valor foi desviado do contrato de terraplanagem nas obras do Comperj, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. O juiz Sérgio Moro afirmou na sentença que o Rio de Janeiro está em situação de quase falência, com o sofrimento da população e dos servidores públicos, e que isso é, em parte, resultado da cobrança sistemática de propina pelo ex-governador e seus associados. Moro determinou o bloqueio de R$6.600.000 em bens dos condenados e ordenou que eles permaneçam presos enquanto aguardam o julgamento de eventuais recursos. Segundo o juiz, em liberdade, eles poderiam voltar a praticar crimes e ocultar a propina que receberam. De acordo com o Moro, o valor ainda não foi totalmente recuperado. A defesa de Carlos Miranda disse que vai recorrer da decisão. O advogado de Wilson Carlos afirmou que está analisando a sentença. As defesas de Mônica Carvalho e da Andrade Gutierrez não quiseram comentar. A defesa de Adriana Anselmo afirmou que a sentença compreendeu bem a prova colhida e, por isso, ela foi absolvida. E nós não conseguimos contato com a defesa de Sérgio Cabral. O Ministério Público informou que vai recorrer das absolvições de Adriana Anselmo e Mônica Carvalho. No estado do Rio, quase R$50 bilhões em dinheiro público já foram torrados no projeto do maior complexo petroquímico do Brasil. Confira na reportagem de Carlos Dilanoy. A fumaça encobre o pôr do sol. O fogo parece devorar o que seria o maior complexo petroquímico do país. Mas é apenas uma queimada e um bom retrato do que restou. Quase R$43 bilhões já foram investidos ou queimados na construção de 2 refinarias e uma petroquímica. Obra comprometida pelo superfaturamento, a propina e mudanças no mercado de petróleo. Desde 2014, a Petrobras contabilizou mais de R$28 bilhões em prejuízos com a obra. Por enquanto, quase nada do que tem ali vai ser reaproveitado. Com a falência desse projeto, com o fim desse projeto, é preciso que a gente retome isso. Afinal de contas, o terreno está ali, né? E o Brasil precisa gerar emprego, o estado do Rio mais ainda, diante da crise que a gente vive no Rio de Janeiro. Então, polo petroquímico não dá mais. Refinaria de 300 mil barris também é inviável nesse momento. O que você tem que fazer? Na minha opinião, a gente tem uma oportunidade de negócio ali no Comperj. E essa oportunidade se chama construir um parque
termoelétrico, né, gerar energia elétrica a gás natural. Energia elétrica para Rio, São Paulo e Minas Gerais. O plano agora é inaugurar em 2020 uma unidade de processamento de gás natural. Diante da crise financeira da Petrobras, o projeto teve que ser mais uma vez diminuído, focando na unidade de processamento de gás natural que vai receber o gás natural do pré-sal. Na verdade, o projeto da refinaria, ele não morreu, mas ele está fora do plano de investimentos da Petrobras para os próximos 5 anos. E a Petrobras busca um modelo de terminar a refinaria através de investimento privado. A retomada dos investimentos anima quem teve prejuízos no Comperj. Nós temos a esperança de que o mercado reaja, que haja uma definição política urgente no Brasil e que haja um retorno aí dos investimentos governamentais, que são a grande puxada da economia brasileira, principalmente a Petrobras. Carlos conta que em 2009 essa multinacional investiu 75 milhões de reais na construção da fábrica. Importou equipamentos, formou técnicos e engenheiros, mas sobraram apenas 40 dos 240 funcionários que a empresa chegou a ter. Hoje, parte dessa fábrica virou estoque de bombas e equipamentos de altíssima precisão. Tudo feito em aço inoxidável e ligas metálicas nobres para uma das refinarias do Comperj. Mas como o projeto foi cancelado pela Petrobras e cada uma dessas peças foi fabricada sob medida, o destino mais provável de todo esse rico patrimônio é virar sucata. Ninguém aqui sabe o que fazer com 18 bombas hidráulicas de 600 cavalos cada uma. Temos aí mais de 10 milhões de reais parados aí, se nós formos colocar isso a valor atual muito maior. O Comperj deixou um rastro de projetos frustrados. O município de Itaboraí sonhava. Do novo Eldorado do Brasil. Hoje a gente seria a segunda renda do estado do Rio de Janeiro, estando entre as maiores 10 rendas do Brasil. O prefeito explica que agora o desemprego e a violência tomaram conta da cidade. Prédios construídos na expectativa de um boom do petróleo viraram esqueletos. Só nesse edifício são quase 1.000 unidades, entre salas, lojas, apartamentos residenciais e quartos de hotel. Esse gigantesco empreendimento foi construído pensando no Comperj, mas a realidade mudou e há 6 meses o Guilherme recebeu a missão dos investidores de encontrar um futuro para o negócio. Qual é o projeto de vocês? Eu acho que as palavras-chave são criatividade e eficiência. Guilherme já conseguiu clientes para ocupar o auditório e negocia para alugar o restaurante e criar um shopping. Mais de 40 famílias moram na área residencial que estava vazia. Acho que toda crise força a gente a pensar em outras potencialidades que não aquela primeira, né? Que não existe mais. Itaboraí busca uma nova vocação. As atividades no complexo se limitam à manutenção da gigantesca estrutura instalada. É preciso evitar um estrago maior. Enquanto esperam a Petrobras, todos buscam alternativas. Estamos procurando mercados como de água, fazendo reformas de equipamentos, até de outros fabricantes, porque nós temos certeza de que essa situação econômica ela não vai poder perdurar para sempre. Um horror isso aí. Graças àquele governo que disse que faria do Brasil uma grande potência. Ainda hoje, no Jornal da Globo, temos o Internacional escapou até bem, levou só uma multa, não tomou mais um rebaixamento. E temos os gols da Série B do Campeonato Brasileiro. No próximo bloco, o depoimento do secretário de Justiça não alivia a crise, é para o Donald Trump. A Comissão de Valores Imobiliários condenou Eike Batista a pagar 21 milhões de reais de multa por uso de informações privilegiadas quando ele controlava a OSX. Segundo a CVM, ficou comprovado que Eike obteve vantagem indevida na venda de ações da companhia. O advogado de Eike disse que o empresário vai recorrer da decisão. Vamos ao noticiário internacional. O secretário de Justiça dos Estados Unidos silenciou mais do que falou no depoimento que prestou hoje ao Comitê de Inteligência do Senado americano. Jeff Sessions negou qualquer ligação dele com os russos durante a campanha presidencial de Donald Trump.
Cada vez que os senadores faziam perguntas diretas sobre as conversas de Jeff Sessions com diplomatas russos ou com o presidente Donald Trump, as respostas eram sempre as mesmas. Não me lembro. Não posso responder. Alguns senadores acusaram Sessions de blindar o presidente e impedir o trabalho da comissão. Sessions, que ocupa o cargo correspondente a ministro da Justiça, chamou a acusação de que a campanha de Trump tenha colaborado com os russos durante a eleição presidencial de mentira detestável. Os senadores também quiseram saber detalhes sobre a demissão do ex-diretor do FBI. James Comey disse à mesma comissão que foi demitido por causa da investigação sobre a Rússia. Mas o presidente Trump usou uma carta assinada por Jeff Sessions para justificar o desligamento. Na época, Sessions criticou Comey por discutir publicamente a investigação sobre os e-mails de Hillary Clinton. Soou como uma desculpa esfarrapada para demitir o diretor do FBI. Hoje, Sessions chamou Comey de indisciplinado e disse que a Polícia Federal americana precisava de uma nova liderança. A gente continua no mesmo assunto, porque de acordo com os setores da empresa, ele ajudou pouco a Casa Branca a sair do foco dessa investigação sobre os laços com a Rússia durante a campanha eleitoral de Trump. Vamos então ao vivo, a gente vai conversar em Nova York com Jorge Pontual. Pontual, boa noite. Pontual, antes da pergunta, uma nota pessoal. Você e eu, acho que a gente acompanha a política americana há uns 40 anos, desde o Jimmy Carter. Eu não me lembro de ninguém tão enrolado como o Trump nesses praticamente seis primeiros meses de governo. Agora tem amigo do Trump dizendo que ele quer demitir o chefe dessa investigação que está apertando ele? Esse amigo do Trump já foi desmentido pela Casa Branca, mas ele disse que o Trump está pensando em demitir o ex-diretor do FBI e agora promotor especial Robert Mueller, que está investigando exatamente essa cumplicidade suposta entre Trump e a Rússia. Bom, boa noite a todos. Está na cara que Trump e sua equipe estão escondendo alguma coisa. O fato incontestável é que o governo Putin, através de hackers, se infiltrou mesmo no sistema eleitoral americano. A agência Bloomberg publica hoje uma longa reportagem com o que os investigadores já descobriram. Os hackers russos penetraram nos computadores dos sistemas eleitorais de 39 dos 50 estados americanos. Baixaram listas de eleitores, dados de financiamento de campanha, software usado na votação, enfim, uma infiltração em larga escala muito maior do que se supunha até agora, até hoje. Ainda não há provas de que eles tenham modificado os resultados da eleição do ano passado. Afinal, o sistema americano é bem protegido pela descentralização. Ao contrário do Brasil, há 7.000 sistemas eleitorais independentes, locais, cada um com sua operação própria. Os russos não conseguiram penetrar em todos. Agora, o fato que levanta suspeitas é que até agora Trump nega que qualquer dessas coisas tenha acontecido e tenta bloquear a investigação, William. Obrigado, Pontual. Boa noite para você em Nova York. A primeira-ministra britânica corre contra o tempo para salvar o governo dela e começar negociações para sair da União Europeia, o chamado Brexit. Theresa May esteve hoje em Paris para encontrar o recém-eleito presidente francês Emmanuel Macron, que acaba de conquistar importante vitória no Legislativo. Diante das dificuldades da britânica, Macron aproveitou para dizer que a porta da União Europeia ainda está aberta para o Reino Unido. May perdeu a maioria no parlamento britânico e vai ter que montar um novo governo. Esteve reunida hoje com o Partido Unionista da Irlanda do Norte. Ela precisa dos 10 votos deles para governar. O grupo da Irlanda do Norte disse que um acordo está próximo, mas não disse em que termos. Theresa May apostava num Brexit duro, rompendo todos os laços com a União Europeia e mantendo vantagens comerciais. Mas no novo parlamento, a ideia de um Brexit suave, com muitas concessões e acordos de parceria, agora é majoritária. May, hoje, garantiu que o começo das negociações, previsto para a segunda-feira, está mantido, mas ainda não nomeou os negociadores. A seguir, no futebol, o Internacional escapa da exclusão da Série B e os gols da noite. Futebol.
Terça-feira de rodada completa pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Internacional enfrentou o América Mineiro logo depois do julgamento no STJD. Antes de entrar em campo aqui no Independência, em Belo Horizonte, o Internacional precisou enfrentar lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva as acusações por falsificação de e-mails no caso Vitor Ramos. O clube acabou punido com uma multa de R$ 720 mil, mas escapou de uma punição que poderia ter sido ainda pior. O Internacional corria o risco, por exemplo, de ser excluído da Série B do Campeonato Brasileiro. O ex-presidente do clube, Vitório Pífero, que estava no cargo na época do rebaixamento, também foi punido com uma multa de R$ 90 mil, além de uma suspensão do futebol por um período de 555 dias. Com bola rolando, o Internacional abriu o placar aqui no Independência contra o América Mineiro. Em uma bela troca de passes, D'Alessandro achou o Nico Lopes na área e ele bateu de primeira. Internacional 1-0. Já no segundo tempo, o América Mineiro empatou a partida em um lance de bola parada. Cruzamento de Norberto para a cabeçada de Rafael Lima. Com o empate, o Internacional saiu do G4 da Série B e caiu para a 5ª posição. Agora os gols dos outros jogos da noite. Na Arena Pernambuco, o Paraná venceu o Náutico com este gol de Robson no final do jogo, 2-1. O time pernambucano está na lanterna da Série B com apenas 2 pontos. Em Campinas, o Guarani venceu o Paysandu por 2-0 e conquistou a 3ª vitória seguida no campeonato. É o vice-líder com 15 pontos. Atrás do Juventude, líder isolado, que não teve dificuldades para derrotar o ABC por 3-0 na Serra Gaúcha. Destaque para o segundo gol do Juventude, marcado por Wallace. Em noite inspirada com golaços de Victor Bolt e Thiago Luiz, o Goiás goleou o Boa Esporte por 4-1 no Serra Dourada. O outro time goiano nesta Série B também venceu e se manteve no G4, com gol de Giovani aos 47 do segundo tempo. O Vila Nova bateu o CRB por 2-1 em Maceió. No clássico catarinense, o Criciúma abriu 2-0 de vantagem, mas o Figueirense se recuperou e buscou o empate final 2-2 no Orlando Scarpelli. Empate também no Estádio do Café, sob muita neblina. Londrina e Oeste ficaram no 1-1. No Mato Grosso, o Luverdense goleou o Brasil de Pelotas 4-0, mas ainda não deixou a zona de rebaixamento. Está na 17ª colocação com 7 pontos. O Ceará saiu na frente no Castelão, mas com este golaço de Bruno Paulo e outros 2, o Santa Cruz conseguiu a virada e entrou no G4, 3-1, placar final. Antes da gente encerrar essa edição do Jornal da Globo, uma última notícia. Um grande incêndio está consumindo um prédio de apartamentos na periferia de Londres. E as imagens que vocês conferem agora são ao vivo em Londres, agora 4h16 da manhã. O prédio fica na periferia da grande capital britânica. Mais de 200 bombeiros estão envolvidos no combate às chamas que vocês veem por essas imagens ao vivo, como eu disse. Esse prédio tem 27 andares, 120 apartamentos. Há relatos, que não estão confirmados ainda, de moradores presos pelas chamas nesse prédio sendo consumido pelo incêndio. Os bombeiros foram chamados pouco tempo atrás, no começo da madrugada londrina. Mais informações você terá no Hora 1, o Jornal da Globo está terminando. Se você quiser rever nossas reportagens, vá ao Globoplay. Assista agora ao programa Conversa com Bial. Uma boa noite a você. Até amanhã. Boa noite. Lutando para sobreviver, o governo começa a preocupar quem mexe com a economia. Até agora era assim. Com ou sem Temer, o que interessa são as reformas que pretendem, entre outras coisas, equilibrar as contas públicas. Mas agora ficou assim. Um pacote de bondades oferecido pelo governo a estados e municípios ameaça exatamente a saúde das contas públicas. As bondades sugerem que o déficit será maior do que se previa e deixam a economia em suspense. As reformas vão devagar, mas o novo estrago nas contas públicas anda depressa. E você vai ver também. Com alguns fatores econômicos favoráveis, por que o Brasil não cresce mais? Carlos Alberto Sardenberg comenta.
Supremo Tribunal Federal mantém irmã de Aécio Neves presa. Sérgio Cabral, condenado pela primeira vez na Lava Jato, foi por receber propina das obras do Comperj. Lá, tudo parado. Desastre para quem dependia do complexo petroquímico. O destino mais provável de todo esse rico patrimônio é virar sucata. E ainda, os gols da noite na Série B. Dezesseis dos 27 governadores passaram o chapéu hoje no Palácio do Planalto, pediram uma série de bondades para saldar dívidas e ganhar acesso a financiamentos públicos. Vamos ao vivo a Brasília conversar com o repórter Fabiano Andrade. Fabiano, boa noite. Fabiano, troca de apoio político por mão aberta do governo, isso aí para nós aqui no Brasil não é a menor novidade, imagina. Agora, no meio dessa crise, com o governo lutando pela sobrevivência, ganha outra dimensão. Exatamente. Uma boa noite para você, William. Boa noite a todos. Até políticos da oposição marcaram presença, como 4 governadores do PT. Para atrair os convidados, Temer ofereceu uma aproximação com a equipe econômica. Vieram também os ministros da Fazenda, do Planejamento, a secretária do Tesouro e os presidentes do BNDES, da Caixa e do Banco do Brasil. Os governadores querem mais tempo para quitar as dívidas com o BNDES e, assim, aliviarem o caixa dos estados para conseguirem novos financiamentos. Mesmo com a crise financeira, há um entendimento de que o dinheiro pode ser liberado para os estados até o fim do ano. O presidente Temer disse que o recém-empossado presidente do BNDES estava disposto a ouvir sugestões, mas avisou: os pedidos não podem prejudicar o caixa do banco. O objeto principal, central desta nossa reunião é exatamente isso. Nós temos que encontrar um caminho que seja saudável para os estados e que também não seja prejudicial para o BNDES e para a União. Antes do jantar, alguns governadores deixaram claro: vieram até Brasília buscar soluções para a dívida e não para prestar apoio ao presidente. Já se sabe que os estados não devem ser contemplados todos de uma vez com ajuda financeira. Entre os critérios